Sou mecânico e fui demitido da oficina do seu concorrente. Teria um trabalho para mim? Foi isso que o humilde mecânico perguntou e foi surpreendido com a resposta. Um homem sem emprego, um momento de coragem e uma história que mudaria tudo para sempre. A manhã de segunda-feira estava apenas começando quando Rafael Mendes estacionou sua velha motocicha em frente à oficina Premium Motors. Aos 38 anos, aquele homem de mãos calejadas e macacão surrado carregava nos ombros o peso de 3 meses desempregado. Seus olhos castanhos, normalmente brilhantes quando falava sobre motores, agora refletiam uma mistura de esperança e desespero. A carteira estava vazia, as contas acumuladas sobre a mesa da cozinha e a geladeira de casa exibia apenas o básico para mais alguns dias. Rafael sabia que aquela poderia ser sua última tentativa antes de precisar desistir da profissão que amava e buscar qualquer trabalho braçal que aparecesse. A oficina diante dele era impressionante. Vidros espelhados refletiam o sol da manhã. Ferramentas de última geração eram visíveis através das grandes janelas e carros importados ocupavam cada vaga do amplo estacionamento. Aquele era o tipo de estabelecimento que Rafael sempre sonhou em trabalhar, mas que parecia completamente fora de seu alcance. Ele respirou fundo, ajeitou o macacão que havia lavado na noite anterior, tentando disfarçar o desgaste do tecido, e caminhou em direção à entrada principal. Cada passo parecia pesar 1 tonelada, mas a necessidade era maior que o medo da rejeição. Dentro da oficina, o movimento era intenso. Mecânicos uniformizados trabalhavam com precisão em veículos luxuosos. O som de ferramentas elétricas ecoava pelo espaço e o cheiro característico de óleo e graxa misturava-se ao aroma de café fresco vindo da pequena copa. Rafael observou tudo com admiração, reconhecendo imediatamente a qualidade do serviço prestado ali. Era exatamente o tipo de ambiente profissional onde ele sempre quis estar, mas suas experiências anteriores em oficinas menores e menos estruturadas nunca lhe deram essa oportunidade. Um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos bem penteados e roupas impecáveis, atravessava o salão conferindo o trabalho de cada equipe. Era Augusto Ferreira, o proprietário da Premium Motors, conhecido na cidade por sua exigência implacável e pelo padrão excepcional de seus serviços. Sua reputação era intimidadora, mas também justa. Ele valorizava a competência acima de tudo, e rumores diziam que pagava os melhores salários da região para quem realmente demonstrasse habilidade. Rafael sabia que aquele era o homem que precisava convencer, mas não tinha ideia de como abordar alguém tão importante. Reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar dentro de si, Rafael se aproximou. Suas mãos tremiam levemente e a garganta estava seca quando finalmente conseguiu chamar a atenção de Augusto. As palavras saíram com dificuldade, carregadas de vulnerabilidade e honestidade. Rafael explicou brevemente sua situação. Mencionou que havia sido demitido da oficina do principal concorrente de Augusto após discordar de práticas questionáveis envolvendo peças falsificadas e fez o pedido mais importante de sua vida profissional. Ele precisava de uma oportunidade, de uma chance de provar seu valor, de mostrar que era muito mais do que aparentava ser com aquele macacão desgastado e aquela apresentação humilde. Augusto parou completamente o que estava fazendo. Seus olhos experientes examinaram Rafael da cabeça aos pés, não com desprezo, mas com uma curiosidade genuína. Havia algo naquele homem que chamou sua atenção, algo além da aparência simples e do pedido desesperado. Então, Augusto fez uma pergunta que deixou Rafael completamente paralisado. Ele questionou se Rafael era o mecânico que havia salvado a Ferrari de uma milionária conhecida na cidade há algumas semanas, consertando um problema complexo em apenas 5 minutos, enquanto todos os outros técnicos se declaravam incapazes de identificar a falha. O rosto de Rafael ficou vermelho.
Aquele episódio havia acontecido em um estacionamento de shopping center, e ele jamais imaginou que a notícia teria se espalhado ou chegado aos ouvidos de alguém como Augusto. A resposta estava estampada em sua expressão antes mesmo que pudesse verbalizar qualquer coisa. Augusto sorriu pela primeira vez, estendeu a mão e pronunciou as palavras que Rafael nunca esqueceria pelo resto de sua vida. Ele estava contratado, e não apenas isso, receberia o dobro do salário que ganhava em seu emprego anterior. Antes de continuarmos com essa história incrível, deixe seu like se você está gostando, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos e conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Adoramos saber de você. Rafael mal conseguiu dormir na noite anterior ao seu primeiro dia na Premium Motors. A euforia de estar empregado novamente misturava-se com a ansiedade de corresponder às expectativas de Augusto. Ele acordou antes do despertador tocar, tomou um banho demorado e, pela primeira vez em meses, sentiu uma onda de otimismo genuíno percorrer seu corpo. O uniforme novo da oficina estava cuidadosamente dobrado sobre a cadeira do quarto, um símbolo tangível de recomeço. Rafael o vestiu com orgulho, observando-se no espelho e mal reconhecendo o homem renovado que via refletido ali. Chegou à oficina 40 minutos antes do horário, demonstrando o comprometimento que sempre caracterizou seu trabalho. O estacionamento ainda estava vazio, exceto pelo carro de Augusto e de alguns funcionários da administração. Rafael aproveitou aqueles minutos de silêncio para caminhar pelo espaço, observar as ferramentas, familiarizar-se com a disposição de cada setor. Tudo era organizado com uma precisão quase militar, cada equipamento em seu devido lugar, cada área claramente identificada. Era um sonho para qualquer mecânico que realmente amasse sua profissão. Quando os outros mecânicos começaram a chegar, Rafael percebeu imediatamente a atmosfera de desconfiança. Olhares curiosos e alguns até hostis o acompanhavam enquanto Augusto fazia a apresentação oficial da equipe. Eram 12 mecânicos ao todo, todos uniformizados, a maioria com certificações internacionais visíveis em seus crachás. Rafael se sentia como um impostor entre gigantes, questionando internamente se realmente merecia estar ali. Os comentários sussurrados não eram exatamente discretos, e ele conseguia captar fragmentos de frases que questionavam sua contratação, seu salário aparentemente privilegiado e a ausência de certificações formais em seu currículo. Marcelo, o mecânico-chefe e homem de confiança de Augusto há mais de 15 anos, foi designado para supervisionar a integração de Rafael. Alto, forte, com braços cobertos de tatuagens e uma expressão permanentemente séria, Marcelo não disfarçava seu ceticismo. Durante o tour pelas instalações, suas explicações eram técnicas e diretas, sem qualquer calor humano. Rafael percebia que estava sendo testado silenciosamente, que cada palavra e cada reação sua estava sendo avaliada. A pressão era imensa, mas ele mantinha a postura humilde e atenta, absorvendo cada informação como uma esponja. A primeira tarefa atribuída a Rafael foi aparentemente simples: uma revisão preventiva em um sedã importado. Era o tipo de serviço básico que qualquer mecânico competente poderia realizar. Mas Rafael sabia que representava muito mais do que isso. Era seu teste inicial, a primeira impressão que deixaria na equipe. Ele se aproximou do veículo com respeito, abrindo o capô com cuidado e iniciando uma inspeção metódica e detalhada. Suas mãos moviam-se com segurança entre os componentes, verificando níveis, conexões, desgastes. A experiência acumulada em anos de trabalho em oficinas menores havia lhe dado uma intuição especial para identificar problemas mesmo antes de manifestarem sintomas óbvios. Durante a inspeção, Rafael notou algo que não estava na ordem de serviço. Uma pequena irregularidade no sistema de freios, quase imperceptível, mas que poderia se tornar perigosa em algumas semanas.
Ele hesitou por um momento, ponderando se deveria apontar algo além do solicitado em seu primeiro dia, correndo o risco de parecer presunçoso. Mas sua consciência profissional falou mais alto. Rafael chamou Marcelo e explicou sua descoberta com humildade, deixando claro que poderia estar enganado e que gostaria de uma segunda opinião. A expressão de Marcelo mudou sutilmente enquanto examinava o sistema de freios, confirmando a observação precisa de Rafael. Aquele momento marcou uma pequena mudança na atmosfera. Embora a desconfiança ainda pairasse no ar, alguns mecânicos começaram a olhar para Rafael com um pouco menos de hostilidade e um pouco mais de curiosidade. Ele havia demonstrado não apenas competência técnica, mas também humildade e ética profissional ao buscar confirmação antes de fazer uma afirmação categórica. Eram qualidades que Augusto valorizava imensamente em sua equipe, e Marcelo fez questão de reportar o incidente ao patrão ao final do expediente. Rafael não sabia ainda, mas estava começando a conquistar seu espaço através da única linguagem que realmente dominava: o trabalho honesto e bem feito. A notícia da habilidade de Rafael começou a circular pela oficina nos dias seguintes, mas junto com o reconhecimento crescente vinha também uma curiosidade inevitável sobre seu passado. Durante o intervalo para o almoço da quarta-feira, enquanto a equipe se reunia na copa, as conversas naturalmente se voltaram para o novo colega. Alguns faziam perguntas diretas, outros observavam em silêncio, mas todos queriam entender como alguém sem certificações formais ou experiência em oficinas de luxo havia conseguido impressionar Augusto tão rapidamente. Rafael sabia que aquele momento chegaria e decidiu ser completamente honesto sobre sua trajetória. Ele começou a contar sua história desde o início, desde os 12 anos, quando acompanhava o pai, um mecânico autodidata, em uma pequena oficina de bairro. Aquele espaço modesto, com ferramentas antigas e improvisadas, havia sido sua primeira escola. Rafael cresceu literalmente embaixo de carros, aprendendo não através de manuais ou aulas formais, mas pela observação atenta e pela prática constante. Seu pai tinha uma filosofia simples, mas poderosa. Os motores falam com quem sabe ouvir. Era preciso desenvolver sensibilidade para perceber ruídos, vibrações, cheiros que indicavam problemas específicos. Essa educação intuitiva moldou completamente a forma como Rafael entendia e se relacionava com veículos. Aos 16 anos, Rafael já consertava carros sozinho, desenvolvendo uma reputação no bairro por resolver problemas que outros mecânicos consideravam impossíveis. Ele não tinha dinheiro para cursos técnicos ou certificações, mas compensava essa falta com uma dedicação obsessiva. Passava noites estudando diagramas que encontrava em sebos, assistindo vídeos gratuitos na internet, quando finalmente conseguiu acesso a um computador e, principalmente, experimentando. Cada carro que passava por suas mãos era uma oportunidade de aprendizado, cada erro uma lição valiosa que ficava gravada permanentemente em sua memória. Rafael desenvolveu uma capacidade quase sobrenatural de diagnosticar problemas através de métodos não convencionais. A vida, porém, não havia sido generosa com ele. Aos 23 anos, perdeu o pai para um câncer agressivo, e com ele foi embora não apenas um mentor, mas também o sustento familiar. Rafael precisou assumir responsabilidades que iam muito além de sua idade, cuidando da mãe doente e das duas irmãs mais novas. A pequena oficina do bairro não gerava renda suficiente, e ele se viu obrigado a fechá-la e buscar empregos em oficinas maiores. Foram anos difíceis, trabalhando em lugares onde suas habilidades excepcionais eram frequentemente subestimadas por não ter diplomas para exibir na parede. Rafael enfrentou chefes que o exploravam, colegas que o menosprezavam e uma sensação constante de estar preso em um ciclo impossível de quebrar.
O último emprego antes da Premium Motors havia sido particularmente desgastante. Rafael trabalhava para Roberto Cardoso, dono da oficina Cardoso Premium, o principal concorrente de Augusto na cidade. Inicialmente, parecia uma oportunidade promissora, com salário decente e estrutura razoável. Mas Rafael logo descobriu práticas que feriam profundamente seus princípios. Roberto instruía os mecânicos a instalarem peças falsificadas em veículos de clientes desavisados, cobrando preços de peças originais e embolsando a diferença. Pior ainda, havia casos de diagnósticos propositalmente exagerados, recomendando substituições desnecessárias apenas para aumentar o valor dos serviços. Rafael confrontou Roberto sobre essas práticas, argumentando que, além de antiéticas, eram perigosas e poderiam causar acidentes graves. A demissão veio imediatamente após essa confrontação. Roberto não apenas o despediu, mas também espalhou rumores negativos sobre Rafael na comunidade de mecânicos da cidade, tentando dificultar que ele encontrasse outro emprego. Foi um período devastador, onde Rafael questionou se fazer a coisa certa valia realmente a pena. Os 3 meses de desemprego que se seguiram foram os mais difíceis de sua vida adulta. Ele chegou a considerar desistir da profissão, talvez trabalhar em construção civil ou como motorista de aplicativo, mas algo dentro dele não conseguia abandonar os motores, não conseguia ignorar aquele chamado que sentia desde criança. E foi justamente naquele momento de maior desespero que o destino preparou o encontro que mudaria tudo. Enquanto Rafael terminava sua história na copa da oficina, o silêncio era absoluto. Alguns mecânicos olhavam para o chão, claramente tocados pela jornada difícil do colega. Marcelo, o cético mecânico-chefe, tinha os olhos marejados, algo que ninguém jamais havia visto antes. A história de Rafael não era apenas sobre habilidade técnica, era sobre caráter, resiliência e uma paixão genuína pela profissão que transcendia qualquer adversidade. Aquele momento de vulnerabilidade e honestidade criou uma ponte emocional entre Rafael e a equipe, transformando desconfiança em respeito e ceticismo em admiração. A história que havia garantido o emprego de Rafael na Premium Motors era conhecida por muitos na cidade, mas poucos sabiam os detalhes completos do que realmente aconteceu naquele sábado ensolarado no estacionamento do Shopping Cidade Jardim. Rafael estava há 2 meses desempregado quando decidiu passar a tarde no shopping, não para comprar nada que não pudesse pagar, mas simplesmente para caminhar em um ambiente com ar-condicionado e fugir temporariamente da realidade sufocante de sua situação financeira. Ele carregava no bolso apenas dinheiro para um café e planejava fazer aquela única xícara durar pelo menos 2 horas, enquanto observava o movimento das pessoas. Foi durante essa caminhada sem destino que Rafael ouviu o som inconfundível de um motor italiano em sofrimento. Seus ouvidos treinados captaram imediatamente as irregularidades na aceleração, aquele ruído característico de um sistema que estava prestes a falhar completamente. Ele seguiu o som como um sabujo seguindo um rastro, chegando até uma Ferrari 488 vermelha estacionada em uma vaga VIP. Uma mulher elegante, claramente pertencente à alta sociedade local, estava ao telefone, visivelmente frustrada, gesticulando enquanto explicava sua situação a alguém. Ao redor dela, 3 homens em uniformes de uma oficina mecânica famosa examinavam o veículo com expressões de confusão total. Rafael manteve distância inicialmente, apenas observando. Não era seu lugar se meter em uma situação envolvendo pessoas claramente ricas e oficinas estabelecidas. Mas sua curiosidade profissional era mais forte que qualquer consideração social. Ele conseguia ouvir fragmentos da conversa dos mecânicos, que alternavam entre teorias sobre problemas na injeção eletrônica, falhas no sistema de ignição, ou até mesmo sugestões de que seria necessário rebocar o veículo para uma análise completa. A cada sugestão equivocada,
Rafael sentia uma inquietação crescente. Ele conhecia aquele som, reconhecia aquele padrão de falha e sabia exatamente qual era o problema sem sequer precisar abrir o capô. A proprietária da Ferrari, Patrícia Albuquerque, uma empresária de 45 anos conhecida por sua cadeia de lojas de luxo, estava à beira de um ataque de nervos. Ela tinha uma reunião crucial em menos de uma hora do outro lado da cidade, e aquela Ferrari era não apenas seu meio de transporte, mas também uma declaração de status essencial para o encontro de negócios. Os mecânicos da oficina que ela havia chamado eram supostamente especializados em carros importados, mas claramente estavam perdidos. Um deles já havia sugerido abrir completamente o motor, um procedimento que levaria dias e custaria uma fortuna. Foi nesse momento que Rafael tomou a decisão que mudaria sua vida. Ele se aproximou do grupo com a humildade característica, desculpando-se pela intromissão e oferecendo ajuda. As reações foram imediatas e previsíveis. Os mecânicos uniformizados olharam para aquele homem de roupas simples com desprezo mal disfarçado, questionando sua qualificação e sugerindo que ele se afastasse antes de complicar ainda mais a situação. Patrícia, inicialmente, parecia compartilhar dessa desconfiança. Mas havia algo na confiança tranquila de Rafael, na forma como ele falava sobre o veículo, com conhecimento genuíno, que a fez hesitar. Ela estava desesperada, e aquele momento de desespero a tornou disposta a considerar qualquer possibilidade, mesmo que improvável. Com um gesto de mão, ela dispensou as objeções dos outros mecânicos e autorizou Rafael a dar uma olhada. Rafael abriu o capô da Ferrari com o respeito de quem toca uma obra de arte. Suas mãos, calejadas, mas surpreendentemente delicadas, moveram-se entre os componentes com uma familiaridade que impressionou até mesmo os mecânicos céticos. Ele não precisou de ferramentas diagnósticas eletrônicas sofisticadas ou scanners computadorizados. Em menos de 2 minutos, localizou o problema exato, uma conexão solta em um sensor específico, agravada por uma calibragem incorreta que havia sido feita na última revisão do veículo. Era um problema que passaria despercebido por qualquer diagnóstico superficial, mas que causava exatamente aqueles sintomas que os outros haviam interpretado erroneamente como falhas graves no motor. Com movimentos precisos e confiantes, Rafael reajustou a conexão e corrigiu a calibragem usando apenas ferramentas básicas que pediu emprestado dos outros mecânicos. Ele trabalhou em silêncio, completamente focado, ignorando os olhares incrédulos ao seu redor. Em 5 minutos exatos desde que colocou as mãos no motor, Rafael fechou o capô e pediu a Patrícia que ligasse o veículo. O motor da Ferrari ronronou perfeitamente, aquele som característico e poderoso que indicava funcionamento impecável. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do motor e então pela risada incrédula e aliviada de Patrícia. Os mecânicos uniformizados ficaram paralisados, alternando entre vergonha e espanto. Patrícia insistiu em pagar Rafael generosamente pelo serviço, mas ele recusou qualquer valor além de uma quantia simbólica que cobriria apenas algumas refeições. Ele não havia feito aquilo por dinheiro, mas simplesmente porque não conseguia ficar parado vendo um problema que sabia resolver. Antes de partir para sua reunião, Patrícia insistiu em trocar contatos com Rafael, dizendo que certamente o recomendaria para todos que conhecia. Ela cumpriu essa promessa, e a história se espalhou rapidamente nos círculos empresariais da cidade. Foi assim que o nome de Rafael chegou aos ouvidos de Augusto, que ficou intrigado o suficiente para investigar mais sobre aquele mecânico misterioso que havia humilhado a concorrência e resolvido em minutos o que outros não conseguiram em horas. 3 semanas após sua contratação, Rafael já havia conquistado o respeito da maioria da equipe através de trabalho consistente e habilidade indiscutível. Ele chegava cedo, saía tarde e tratava cada veículo com o mesmo cuidado meticuloso,
independente de ser um carro popular ou um super esportivo importado. Marcelo, inicialmente seu maior crítico, havia se tornado um aliado silencioso, frequentemente observando Rafael trabalhar e absorvendo algumas de suas técnicas não convencionais. A oficina havia encontrado um ritmo harmonioso e Augusto observava satisfeito como sua decisão de contratar aquele mecânico humilde estava se provando acertada. Mas um desafio que testaria verdadeiramente os limites de Rafael estava prestes a chegar. Era uma tarde de quinta-feira, quando um caminhão de reboque estacionou em frente à Premium Motors, trazendo um Porsche 911 turbo prateado. O veículo pertencia a Fernando Machado, um empresário influente e amigo pessoal de Augusto. O carro havia passado por 5 oficinas diferentes nos últimos 2 meses, incluindo 2 concessionárias autorizadas da marca, e nenhuma havia conseguido diagnosticar corretamente o problema. Os sintomas eram erráticos e aparentemente contraditórios. Perda súbita de potência em momentos aleatórios, ruídos inexplicáveis que apareciam e desapareciam sem padrão, e uma luz de verificação do motor que piscava intermitentemente sem gerar códigos de erro consistentes nos sistemas de diagnóstico computadorizados. Fernando estava visivelmente frustrado quando explicou a situação para Augusto. Ele havia gastado uma pequena fortuna em diagnósticos, substituições de peças que provaram ser desnecessárias e inúmeras horas aguardando por soluções que nunca vinham. O Porsche era seu xodó, um presente que havia dado a si mesmo após 20 anos de trabalho árduo, e vê-lo inoperante era emocionalmente devastador. Augusto, conhecendo a competência de sua nova aquisição, sugeriu que Rafael desse uma olhada no veículo. Fernando, cético após tantas decepções, concordou apenas por respeito à amizade, mas deixou claro que não tinha expectativas altas. Afinal, se especialistas certificados pela própria Porsche não haviam conseguido resolver, o que um mecânico sem certificações formais poderia fazer? Rafael assumiu o desafio com a humildade que o caracterizava, mas também com uma determinação silenciosa que Marcelo já havia aprendido a reconhecer. Ele passou as primeiras horas simplesmente observando o veículo, caminhando ao seu redor, estudando cada detalhe como um detetive examinando uma cena de crime. Enquanto outros mecânicos começavam com scanners e computadores, Rafael confiava primeiro em seus sentidos. Ele tocava componentes, escutava o motor em diferentes condições, até mesmo cheirava áreas específicas, buscando sinais de superaquecimento ou vazamentos sutis. Sua abordagem parecia quase mística para os observadores, mas era, na verdade, o resultado de décadas de experiência condensada em uma intuição extremamente afiada. Durante 2 dias completos, Rafael trabalhou no Porsche metodicamente. Ele testou cada sistema isoladamente, recriou as condições descritas por Fernando e documentou meticulosamente cada observação. A equipe da oficina acompanhava com curiosidade crescente, especialmente quando Rafael começou a desmontar componentes que nenhuma das outras oficinas havia sequer considerado examinar. Ele não estava seguindo protocolos padrão ou manuais de diagnóstico. Estava seguindo uma lógica própria baseada em padrões que apenas ele conseguia perceber. Augusto, que normalmente não ficava observando o trabalho dos mecânicos, encontrou-se várias vezes parado à distância, fascinado pelo processo único de Rafael. Na tarde do segundo dia, Rafael finalmente encontrou o problema. Estava escondido em um lugar tão improvável que nenhum técnico seguindo procedimentos convencionais jamais pensaria em procurar ali. Uma falha microscópica na isolação de um chicote elétrico que passava próximo ao escapamento. O calor intermitente do sistema de exaustão, combinado com a vibração específica do motor em certas rotações, causava um curto-circuito aleatório que confundia completamente o computador de bordo. Era um problema mecânico com manifestação eletrônica,
Um híbrido que explicava perfeitamente os sintomas contraditórios que haviam confundido todos os outros mecânicos. A solução era relativamente simples uma vez identificada a causa: substituir aquele segmento específico do chicote e rerotar o cabeamento longe da fonte de calor. Quando Rafael ligou o Porsche após a correção e convidou Fernando para um test drive, o silêncio na oficina era absoluto. Todos pararam o que estavam fazendo para observar. O carro funcionou perfeitamente, sem qualquer irregularidade, respondendo com a precisão e potência que caracterizavam aquele modelo. Fernando fez questão de acelerar forte, testar em diferentes condições, buscando qualquer sinal do problema antigo. Nada. O Porsche estava completamente curado. As lágrimas que apareceram nos olhos daquele empresário durão não eram de tristeza, mas de puro alívio e gratidão. Ele abraçou Rafael com força, agradecendo repetidamente, e antes de partir, garantiu que contaria para todo mundo sobre o mecânico milagroso da Premium Motors. O sucesso impressionante de Rafael com o Porsche de Fernando Machado espalhou-se rapidamente pela cidade, trazendo uma onda de novos clientes para a Premium Motors. Carros considerados casos perdidos por outras oficinas começaram a chegar diariamente, todos pedindo especificamente pelo mecânico que fazia milagres. Augusto estava radiante com o aumento de receita e prestígio e fez questão de recompensar Rafael com um bônus generoso e elogios públicos durante uma reunião de equipe. A maioria dos mecânicos celebrou genuinamente o sucesso do colega, orgulhosos de fazer parte de uma equipe tão talentosa. Mas nem todos compartilhavam desse sentimento positivo. A inveja, aquela emoção tóxica e destrutiva, começava a se instalar no coração de alguns. Juliano Campos era o mecânico sênior da Premium Motors antes da chegada de Rafael. Com 32 anos, ele havia construído uma reputação sólida na oficina, sendo frequentemente elogiado por Augusto e recebendo os casos mais complexos. Juliano tinha todas as certificações que Rafael não possuía, diplomas emoldurados em sua estação de trabalho e um orgulho imenso de suas qualificações acadêmicas. Para ele, a mecânica era uma ciência exata que exigia educação formal e seguimento rigoroso de protocolos estabelecidos. A abordagem intuitiva e não convencional de Rafael representava tudo o que Juliano desprezava: improviso, experiência prática, supervalorizando teoria e, principalmente, resultados que ofuscavam seus próprios. Nos corredores e na copa, Juliano começou a plantar sementes de dúvida sobre Rafael. Suas críticas eram sutis inicialmente, comentários aparentemente inocentes sobre os riscos de confiar em métodos não comprovados, questionamentos sobre a sustentabilidade de soluções que não seguiam recomendações dos fabricantes. Ele sugeria que Rafael tinha simplesmente tido sorte em alguns casos e que, eventualmente, essa sorte acabaria, possivelmente causando um problema sério que mancharia a reputação de toda a oficina. Juliano era inteligente o suficiente para nunca fazer essas observações na frente de Marcelo ou Augusto, focando em mecânicos mais jovens e impressionáveis. Dois desses mecânicos mais jovens, Carlos e Henrique, ambos recém-formados em cursos técnicos e ansiosos por provar seu valor, começaram a absorver o veneno que Juliano disseminava. Eles sentiam que Rafael, sem educação formal, estava recebendo reconhecimento e oportunidades que deveriam ser deles por direito de suas qualificações. A combinação de insegurança juvenil e manipulação experiente de Juliano criou um trio perigoso. Eles começaram a fazer pequenas sabotagens no trabalho de Rafael, nada óbvio o suficiente para ser imediatamente identificado, mas suficiente para criar problemas. Ferramentas emprestadas e não devolvidas, documentação de serviços acidentalmente perdida e, pior, peças organizadas incorretamente propositalmente para fazer Rafael perder tempo procurando.
Rafael percebia as dificuldades crescentes, mas inicialmente atribuiu tudo a coincidências ou mal-entendidos. Sua natureza confiante e humilde o impedia de imaginar que colegas pudessem deliberadamente sabotar seu trabalho. Ele simplesmente trabalhava mais horas para compensar, chegava ainda mais cedo para organizar suas ferramentas e mantinha sua própria documentação paralela para não depender dos sistemas compartilhados. Marcelo, porém, com seus 15 anos de experiência observando dinâmicas de equipe, começou a notar padrões suspeitos. Ele viu Juliano conversando em cantos com Carlos e Henrique, notou ferramentas de Rafael aparecendo misteriosamente nas estações de trabalho dos outros e observou expressões de satisfação mal disfarçada quando Rafael enfrentava alguma dificuldade. A situação escalou quando um cliente importante, Dr. Torá, Beatriz Sampaio, uma médica cirurgiã, trouxe seu BMW para uma manutenção de rotina e especificamente pediu que Rafael cuidasse do serviço. Juliano, que normalmente atendia a doutora Beatriz e havia desenvolvido um relacionamento profissional confortável com ela, sentiu aquilo como uma traição pessoal. Naquela noite, após o expediente, ele convocou Carlos e Henrique para uma conversa na qual propôs um plano que cruzava definitivamente a linha entre inveja e maldade intencional. Eles iriam criar uma situação onde Rafael pareceria incompetente, forçando Augusto a reconsiderar seu favorecimento ao novo mecânico e restaurando a hierarquia que Juliano sentia ter sido injustamente perturbada. O plano era esperar por um caso complexo atribuído a Rafael e então interferir sutilmente durante o diagnóstico ou reparo, criando um problema adicional que seria descoberto apenas após o cliente levar o veículo. Quando o carro retornasse com reclamações, Rafael seria responsabilizado por trabalho mal feito, manchando sua reputação impecável. Era um plano covarde e arriscado, que poderia potencialmente prejudicar clientes inocentes. Mas Juliano estava tão consumido pela inveja que havia perdido completamente a perspectiva ética. Carlos e Henrique, influenciados pela figura de autoridade que Juliano representava e cegos por suas próprias inseguranças, concordaram em participar. O trio selou o acordo com um aperto de mãos, sem imaginar que Marcelo, trabalhando tarde naquela noite em sua sala, havia ouvido fragmentos suficientes da conversa para entender que algo muito errado estava sendo planejado. A oportunidade que Juliano esperava apareceu na segunda-feira seguinte, quando um Mercedes-Benz classe S preto chegou à oficina com um problema complexo de transmissão. O veículo pertencia a Ricardo Tavares, um advogado exigente e notoriamente impaciente, conhecido por processar empresas por serviços mal prestados. Era exatamente o tipo de cliente que poderia causar danos significativos à reputação da Premium Motors, se algo desse errado. Augusto, confiando nas habilidades demonstradas de Rafael, atribuiu o caso a ele, explicando a importância de fazer um trabalho perfeito, dado o perfil do cliente. Rafael aceitou a responsabilidade com sua seriedade característica, sem saber que estava caminhando diretamente para uma armadilha cuidadosamente preparada. Juliano observou Rafael trabalhar durante os 2 primeiros dias, aguardando o momento perfeito para executar seu plano. O diagnóstico de Rafael havia identificado corretamente um problema no módulo de controle da transmissão que precisaria ser substituído. Era um reparo complicado, mas direto, e Rafael trabalhou meticulosamente, seguindo cada etapa necessária. Na tarde do segundo dia, quando Rafael fez uma pausa para almoçar, Juliano fez seu movimento, com Carlos servindo de vigia e Henrique providenciando uma distração caso alguém se aproximasse. Juliano acessou a estação de trabalho de Rafael e deliberadamente desconectou parcialmente um sensor crucial do sistema hidráulico da transmissão. Era uma sabotagem sutil que não seria imediatamente aparente, mas que causaria falhas graves após algumas horas de uso. Rafael retornou do almoço e completou o trabalho, realizando todos os testes que normalmente fazia antes de liberar um veículo.
O carro funcionou perfeitamente durante esses testes iniciais, pois a sabotagem de Juliano havia sido projetada para manifestar problemas apenas após o sistema atingir temperatura operacional plena e pressão hidráulica específica, condições que só ocorreriam após dirigir por um tempo considerável. Satisfeito com os resultados dos testes, Rafael limpou o veículo, preparou a documentação completa do serviço e notificou Ricardo Tavares que o Mercedes estava pronto para a retirada. O advogado chegou ao final da tarde, inspecionou superficialmente o trabalho, pagou e partiu aparentemente satisfeito. Juliano, Carlos e Henrique aguardaram ansiosamente pelo telefonema que sabiam que viria. Não demorou muito. Menos de 2 horas após deixar a oficina, Ricardo retornou, dirigindo furiosamente o Mercedes, que agora apresentava ruídos alarmantes e mudanças de marcha brutalmente irregulares. Ele estava visivelmente irado, ameaçando processos e exigindo falar com Augusto imediatamente. A cena que se seguiu foi extremamente desconfortável. Ricardo gritava sobre incompetência, questionava as qualificações de Rafael e ameaçava não apenas processar a oficina, mas também garantir que todos em seu círculo social soubessem para nunca trazer seus veículos ali. Augusto, conhecido por sua calma, estava claramente abalado, enquanto Rafael ficou paralisado de choque. Marcelo, que havia observado tudo desde a sabotagem de Juliano, sabia que era o momento de intervir. Ele se aproximou calmamente e pediu a Augusto permissão para examinar o veículo pessoalmente antes que qualquer conclusão fosse tirada. Havia algo na firmeza tranquila de Marcelo que fez Augusto concordar, apesar da pressão de Ricardo por respostas imediatas. Marcelo chamou Rafael para acompanhá-lo e, juntos, eles examinaram o Mercedes metodicamente. Rafael estava visivelmente angustiado, revisando mentalmente cada etapa de seu trabalho, incapaz de entender como poderia ter cometido um erro tão grave. Foi então que Marcelo, com sua experiência de décadas, notou algo que fez seus olhos se estreitarem. O sensor hidráulico estava em uma posição que não fazia sentido. Com dedos experientes, Marcelo removeu cuidadosamente o componente e examinou a conexão. O que descobriu confirmou suas suspeitas. Aquilo não era resultado de erro ou descuido, mas de interferência intencional. O padrão de desconexão, a posição específica do componente, tudo indicava manipulação deliberada após a instalação correta. Marcelo chamou Augusto discretamente e mostrou suas descobertas, explicando em termos técnicos por que aquilo só poderia ser sabotagem. A expressão de Augusto mudou de preocupação para fúria controlada. Ele reconectou o sensor corretamente, testou o veículo e confirmou que funcionava perfeitamente agora. Ricardo, ainda cético, mas ligeiramente apaziguado pela solução rápida, concordou em fazer um test drive supervisionado que confirmou o funcionamento perfeito do Mercedes. Após Ricardo partir, dessa vez verdadeiramente satisfeito e até envergonhado por sua explosão anterior, Augusto convocou uma reunião de emergência com toda a equipe. Seu rosto estava grave e todos sabiam que algo sério havia acontecido. Ele explicou sobre a sabotagem descoberta e deixou claro que não toleraria tal comportamento em sua oficina. Augusto deu uma chance para os responsáveis se apresentarem voluntariamente antes que ele começasse uma investigação formal. O silêncio que se seguiu foi tenso e prolongado. Juliano permaneceu impassível, confiante que não havia evidências diretas contra ele. Mas Carlos, com apenas 22 anos e consciência ainda não completamente corrompida, não conseguiu suportar a pressão. Com voz trêmula, ele confessou tudo, implicando Juliano e Henrique no processo. A bomba havia explodido. A confissão de Carlos caiu sobre a oficina como um raio em um dia claro. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia físico, sufocante. Juliano tentou negar inicialmente, argumentando que Carlos estava inventando histórias para desviar culpa de si mesmo,
mas sua performance não foi convincente. Augusto, que não havia construído uma empresa de sucesso sendo ingênuo, viu através das mentiras com facilidade. Henrique, percebendo que a negação era inútil, desmoronou emocionalmente e também confessou sua participação. Ali, diante de toda a equipe, 3 carreiras profissionais chegavam a um fim dramático. Não por falta de habilidade técnica, mas por falhas de caráter que provaram ser muito mais graves. A decisão de Augusto foi rápida e inflexível. Juliano, Carlos e Henrique foram demitidos por justa causa imediatamente. Ele não apenas os dispensou, mas também deixou claro que registraria formalmente os motivos da demissão, o que dificultaria consideravelmente que encontrassem emprego em oficinas respeitáveis no futuro. Para Juliano, um homem que havia baseado sua identidade inteira em sua posição profissional, aquilo foi devastador. Ele tentou argumentar, implorar por uma segunda chance, mas Augusto foi irredutível. Não havia espaço em sua empresa para pessoas dispostas a prejudicar colegas e colocar clientes em risco por inveja mesquinha. Os 3 foram escoltados para fora da oficina naquela mesma noite, carregando seus pertences em caixas de papelão, símbolos tangíveis da queda que eles mesmos haviam orquestrado. Rafael observou tudo com emoções conflitantes. Havia alívio por sua inocência ter sido comprovada, mas também uma tristeza profunda por ver colegas destruindo suas próprias carreiras. Ele não sentia prazer na queda deles, apenas uma melancolia por desperdiçarem oportunidades valiosas. Após a saída dos 3, Augusto convocou Rafael para uma conversa privada em seu escritório. O dono da oficina se desculpou formalmente por Rafael ter sido colocado naquela situação, elogiou seu caráter e profissionalismo e fez uma proposta inesperada. Ele queria que Rafael assumisse a posição de mecânico-chefe adjunto, trabalhando diretamente com Marcelo na supervisão de toda a equipe técnica. Era um reconhecimento formal do valor de Rafael e uma demonstração de confiança que o emocionou profundamente. Nos dias seguintes, a atmosfera na oficina mudou significativamente. A saída dos conspiradores removeu uma toxicidade que ninguém havia percebido completamente até que ela se foi. A equipe restante se uniu mais fortemente e Rafael encontrou-se não apenas respeitado, mas genuinamente apreciado por seus colegas. Ele usou sua nova posição não para se elevar acima dos outros, mas para compartilhar conhecimento, mentorar mecânicos mais jovens e criar um ambiente onde habilidade e caráter eram igualmente valorizados. Marcelo tornou-se não apenas um supervisor, mas um amigo verdadeiro, e os 2 desenvolveram uma parceria profissional extraordinariamente produtiva. Ricardo Tavares, o advogado do Mercedes, ficou sabendo através de Augusto sobre toda a situação envolvendo a sabotagem. Impressionado com a integridade demonstrada por Rafael durante a crise e envergonhado por sua própria reação explosiva inicial, Ricardo voltou à oficina pessoalmente para se desculpar. Mas ele não veio apenas com palavras, trouxe também uma proposta concreta. Como membro do conselho de uma importante associação empresarial da cidade, Ricardo ofereceu patrocinar Rafael para obter todas as certificações profissionais formais que ele nunca teve condições financeiras de conseguir. Seria uma forma de combinar seu talento natural com reconhecimento oficial, tornando-o ainda mais valioso profissionalmente. Rafael aceitou a oferta com gratidão, mas impôs uma condição. Ele queria que a oportunidade fosse estendida também a outros mecânicos talentosos da oficina que pudessem se beneficiar. Aquele gesto de generosidade, pensando nos colegas mesmo em um momento de triunfo pessoal, consolidou definitivamente seu status, não apenas como um mecânico excepcional, mas como um líder natural. Ricardo concordou entusiasticamente com a proposta expandida e Augusto contribuiu financeiramente para o programa de certificação de sua equipe.
O que começou como uma tentativa de destruir Rafael acabou, ironicamente, criando oportunidades de crescimento para toda a equipe. A vida tinha uma forma peculiar de transformar veneno em remédio quando pessoas íntegras estavam envolvidas. 3 meses haviam passado desde o incidente da sabotagem e a Premium Motors estava mais próspera do que nunca. A reputação da oficina havia crescido exponencialmente, com clientes viajando de cidades vizinhas especificamente para ter seus veículos trabalhados pela equipe liderada por Rafael e Marcelo. A história do mecânico humilde, que superou sabotagem e continuou fazendo seu trabalho com excelência, havia se espalhado, tornando-se uma espécie de lenda local. Rafael havia completado 3 certificações importantes patrocinadas por Ricardo, não porque precisasse delas para validar sua competência, mas porque reconhecia seu valor no mundo profissional. A vida finalmente parecia estar sorrindo verdadeiramente para ele. Foi em uma manhã de terça-feira que um visitante inesperado apareceu na Premium Motors. Roberto Cardoso, o antigo patrão que havia demitido Rafael e tentado manchar sua reputação, estacionou seu carro importado em frente à oficina e entrou com uma expressão que misturava desconforto e determinação. Sua presença causou um silêncio imediato. Muitos na equipe conheciam a história entre ele e Rafael, e a tensão no ar era palpável. Roberto pediu para falar com Augusto, mas deixou claro que também precisava conversar com Rafael. Augusto, curioso, mas cauteloso, concordou em recebê-lo em seu escritório e chamou Rafael para estar presente. A conversa que se seguiu foi surpreendente para todos os envolvidos. Roberto começou com algo que claramente lhe custava muito orgulho: um pedido de desculpas. Ele explicou que nos meses seguintes à demissão de Rafael, sua oficina havia enfrentado uma série de problemas graves. Clientes importantes descobriram as práticas antiéticas que Rafael havia denunciado e publicizaram essas informações, causando um êxodo massivo de clientela. Processos judiciais foram iniciados por consumidores enganados e a reputação da oficina Cardoso Premium estava destruída. Roberto havia perdido não apenas dinheiro, mas também o respeito na comunidade empresarial. Ele estava à beira da falência e, pior, enfrentando a possibilidade real de consequências criminais. Roberto admitiu que Rafael estava absolutamente certo ao confrontá-lo sobre as práticas antiéticas e que demiti-lo havia sido não apenas injusto, mas também o início de sua própria queda. Ele veio buscar não apenas perdão pessoal, mas também conselho profissional. Roberto queria reconstruir sua empresa sobre bases éticas e estava pedindo orientação sobre como fazer isso corretamente. Era uma reviravolta notável. O homem que havia tentado destruir a carreira de Rafael agora estava humildemente pedindo sua ajuda. Augusto observava a cena em silêncio, deixando que Rafael decidisse como responder por conta própria. Era um momento definidor de caráter que revelaria muito sobre o homem que Rafael realmente era. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo que havia ouvido. Havia uma parte dele que queria simplesmente recusar, deixar Roberto enfrentar as consequências de suas próprias ações sem ajuda. Seria uma resposta compreensível, talvez até justificada. Mas então, Rafael pensou em seu pai, no homem que havia lhe ensinado não apenas sobre motores, mas sobre integridade e compaixão. Ele pensou em sua própria jornada, em como a bondade de estranhos como Patrícia e Augusto havia mudado sua vida quando ele mais precisava. Com voz calma e firme, Rafael aceitou ajudar Roberto, mas estabeleceu condições claras e não negociáveis. Primeiro, Roberto teria que fazer restituição completa a todos os clientes que haviam sido enganados, mesmo que isso significasse vender bens pessoais. Segundo, ele precisaria implementar sistemas de transparência total em sua oficina, incluindo permitir que clientes acompanhassem diagnósticos e aprovassem serviços antes da execução. Terceiro,
Roberto deveria oferecer emprego de volta aos mecânicos honestos que havia demitido junto com Rafael por se recusarem a participar das práticas antiéticas. E, finalmente, ele precisaria se comprometer publicamente com ética profissional, talvez até falando em escolas técnicas sobre os erros que cometeu e suas consequências. Roberto aceitou cada condição sem hesitação, aliviado por ter uma chance de redenção, mesmo que o caminho fosse difícil. Augusto, que havia observado toda a interação com interesse profundo, ofereceu seu próprio apoio à reconstrução ética da oficina de Roberto. Ele não via Roberto como competição, mas como alguém que poderia se tornar um aliado na elevação dos padrões profissionais de toda a indústria na cidade. Rafael passou as semanas seguintes assessorando Roberto em reorganizar sua operação, implementar novos protocolos e treinar sua equipe em práticas éticas. Foi um trabalho exaustivo que Rafael realizou nas horas vagas, sem cobrar nada, simplesmente porque acreditava que todos mereciam uma segunda chance se estivessem genuinamente comprometidos com mudança. A transformação de Roberto de antagonista a aliado tornou-se outra camada na história notável de Rafael, demonstrando que perdão e bondade não eram sinais de fraqueza, mas manifestações da forma mais elevada de força. 2 anos haviam passado desde aquele dia fatídico, quando Rafael, desesperado e desempregado, reuniu coragem para pedir uma oportunidade na Premium Motors. A vida havia mudado tão dramaticamente que às vezes ele precisava se beliscar para acreditar que tudo era real. A oficina de Augusto havia se expandido para uma segunda unidade e Rafael era agora o gerente técnico de ambas as operações, supervisionando uma equipe de 26 mecânicos. Mas mais importante que títulos ou salário era o impacto que ele havia conseguido criar, as vidas que havia tocado e o legado que estava construindo silenciosamente através de seu exemplo diário. A oficina Cardoso, sob a orientação ética estabelecida por Rafael, havia se recuperado notavelmente. Roberto não apenas implementou todas as mudanças prometidas, mas havia se tornado um defensor vocal de práticas éticas na indústria automotiva. Ele frequentemente creditava Rafael por salvá-lo não apenas profissionalmente, mas também moralmente, dando-lhe uma chance de ser um homem melhor. As duas oficinas, que antes eram competidoras amargas, agora colaboravam regularmente, referindo clientes uma para outra quando a especialização específica era necessária, e até realizando treinamentos conjuntos para suas equipes. Era um modelo de como negócios poderiam prosperar através de cooperação ao invés de rivalidade destrutiva. Juliano, Carlos e Henrique, os conspiradores cuja inveja quase destruíra Rafael, haviam seguido caminhos muito diferentes. Juliano, confrontado com as consequências de suas ações e incapaz de encontrar emprego em oficinas respeitáveis, havia acabado trabalhando em serviços automotivos de baixa qualidade, onde sua habilidade era desperdiçada. A amargura havia se aprofundado, mas ocasionalmente, em momentos de honestidade brutal consigo mesmo, ele reconhecia que havia destruído sua própria carreira por orgulho e inveja. Carlos, o mais jovem do trio, havia procurado Rafael 6 meses após a demissão, pedindo perdão e orientação para reconstruir sua vida. Rafael não apenas o perdoou, mas o ajudou a conseguir uma posição em uma oficina de um amigo, dando-lhe uma verdadeira segunda chance. Henrique havia deixado a indústria automotiva completamente, trabalhando agora em construção civil, mas frequentemente lamentando as escolhas que o levaram a perder sua vocação. A família de Rafael estava irreconhecível comparada a 2 anos antes. Sua mãe, que havia passado anos lutando contra problemas de saúde sem recursos adequados, agora recebia o melhor tratamento médico disponível. Suas irmãs haviam completado faculdade, algo que parecia impossível quando Rafael estava desempregado. Ele havia comprado uma casa modesta, mas confortável, onde toda a família vivia com dignidade.
Mas o que mais enchia seu coração de satisfação não eram as conquistas materiais, mas as pequenas alegrias. Ver sua mãe sorrindo sem a sombra constante de preocupações financeiras, ouvir as risadas de suas irmãs planejando futuros brilhantes e saber que havia honrado o legado de seu pai através de trabalho íntegro e cuidado com os outros. A história de Rafael havia transcendido os limites da cidade, tornando-se um caso de estudo em escolas técnicas sobre a importância de ética profissional e como o talento genuíno sempre encontra seu caminho. Ele recebia convites regulares para palestrar, algo que inicialmente o intimidava profundamente. Rafael não era um orador natural e a ideia de estar em um palco diante de centenas de pessoas era aterrorizante para alguém tão humilde. Mas Marcelo o encorajou, argumentando que sua história poderia inspirar jovens mecânicos a valorizarem integridade tanto quanto competência técnica. Relutantemente, Rafael aceitou seu primeiro convite para falar em uma escola técnica e descobriu que quando falava do coração sobre sua jornada, as palavras fluíam naturalmente. Em uma dessas palestras, um jovem estudante de 16 anos se aproximou de Rafael após a apresentação. O rapaz, com olhos brilhantes de admiração, explicou que vinha de uma família pobre e estava considerando desistir da escola técnica porque não podia pagar certificações caras e achava que nunca conseguiria competir com estudantes de famílias mais ricas. A história de Rafael havia mudado sua perspectiva completamente. Com lágrimas nos olhos, o jovem agradeceu por mostrar que era possível vencer através de trabalho árduo, integridade e paixão genuína pela profissão. Naquele momento, Rafael compreendeu o verdadeiro significado de seu sucesso. Não era sobre dinheiro, reconhecimento ou posição, mas sobre ser uma luz orientadora para outros que caminhavam por estradas difíceis, similares às que ele havia percorrido. Augusto, agora com 62 anos, havia encontrado em Rafael não apenas um funcionário excepcional, mas também o sucessor que havia procurado por anos. Ele começou a mentorar Rafael nos aspectos empresariais da operação, preparando-o gradualmente para eventualmente assumir a propriedade da Premium Motors. Era um plano de longo prazo que Augusto mantinha discreto, mas que revelava a confiança profunda que ele havia depositado no mecânico humilde que apareceu em sua porta 2 anos antes, pedindo apenas uma chance. A oficina não era apenas um negócio para Augusto, era seu legado, e ele queria garantir que continuasse prosperando sob liderança que compartilhasse seus valores fundamentais. Uma tarde de sexta-feira, enquanto fechava a oficina, Rafael parou por um momento para observar tudo que havia sido construído. Mecânicos trabalhando harmoniosamente, carros de todos os tipos sendo tratados com respeito igual, clientes saindo satisfeitos não apenas com o serviço, mas com a transparência e honestidade demonstradas. Ele pensou na jornada incrível, desde aquele momento de desespero, quando estacionou sua moto velha naquele mesmo local, sem saber se teria dinheiro para a gasolina no dia seguinte. Uma jornada de demissão à liderança, de desespero à esperança, de rejeição a reconhecimento. Mas, acima de tudo, uma jornada que provava uma verdade fundamental. Talento combinado com integridade é uma força imparável. E bondade genuína cria ondas que se expandem muito além do que podemos ver. Rafael trancou a porta da oficina, subiu em sua moto, agora uma modelo mais nova, mas ainda modesta comparada ao que poderia pagar, e começou o caminho para casa. As ruas familiares da cidade pareciam diferentes agora, iluminadas não apenas pelas luzes do entardecer, mas pela luz interior de alguém que havia encontrado seu lugar no mundo. Ele não era apenas um mecânico, era um exemplo vivo de que cada pessoa carrega dentro de si potencial extraordinário, esperando apenas pela oportunidade certa e pela coragem de não desistir quando tudo parece perdido. Enquanto dirigia, Rafael sorriu,
pensando em seu pai, que estaria orgulhoso, em sua mãe, que estava segura, em suas irmãs, que tinham futuro, e em todos os jovens mecânicos que ele ainda inspiraria. O legado de Rafael Mendes não seria medido em carros consertados ou dinheiro ganho, mas em vidas tocadas e corações inspirados a serem melhores, a fazerem melhor e a nunca perderem a esperança mesmo nos momentos mais sombrios da jornada. Esta é a história de Rafael Mendes, um lembrete poderoso de que nossa maior vitória não é sobre as circunstâncias externas, mas sobre nossas próprias limitações e medos. Que cada um de nós encontre a coragem de pedir aquela oportunidade, a humildade de aprender continuamente e a bondade de levantar outros enquanto subimos. O mundo precisa de mais pessoas como Rafael, não perfeitas, mas genuínas, não invencíveis, mas resilientes, não arrogantes, mas confiantes no valor do trabalho bem feito e da vida bem vivida. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima!